Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Amanhecer com Cristo, aqui no grupo Evangelho no Ar. Hoje trazendo reflexões acerca do Evangelho de Marcos, reflexões e ensinamentos que Jesus nos deixou aí há mais de 2000 anos. Nessa manhã de sábado, um pouco friozinho, eu desejo que o Cristo comece conosco esse dia. E nada melhor do que começar refletindo acerca da mensagem dele, não é mesmo? Então, sejam bem-vindos nesse momento do Evangelho no Ar. Bom dia, Simone. Que alegria tê-la conosco aqui. O comentário que nós iremos fazer hoje acerca do Evangelho, ele se encontra, continuamente nesse livro, que é o Evangelho segundo Marcos, comentários por Emmanuel. E eu coloquei uma perguntinha aí, Se vocês quiserem pensar aí para responder, como saciar a fome espiritual daqueles que nos procuram? E a nossa fome, como saciar? E aí vocês podem ir respondendo enquanto a gente vai conversando. Bom dia, Gladys. Seja bem-vinda. Bom dia, Nelore. Sintam-se em casa, neste Evangelho no Ar, O Amanhecer com Cristo. Vamos fazer a nossa prece inicial para então iniciarmos a nossa reflexão no dia de hoje. Eu convido a todos neste momento a fecharem os olhos, tranquilizando a nossa respiração e buscando a nossa conexão com o Mestre Jesus. Te pedimos, Mestre, para que neste momento entre em nossas casas, abençoe a nossa casa material, mas também entre no nosso templo espiritual, que possamos buscar dentro de nós as respostas para as perguntas que muitas vezes nos tiram a paz, nos deixam angustiados. Que a Tua paz, Senhor, desça sobre nós e que neste momento possamos nos abrir para as Tuas instruções, buscando melhorar a nossa existência aqui na Terra e, consequentemente, trilhar o verdadeiro caminho da evolução. Que assim seja. Então, como eu falei hoje, vou estar fazendo um comentário acerca do Evangelho de Marcos, Mais especificamente, lá no capítulo 8, item 2, onde ele vai falar sobre a segunda multiplicação de pães e peixes. A primeira, lá no capítulo 6, a gente já refletiu, já compartilhou aqui, para quem tiver interesse, pode voltar aí e acessar. Mas hoje é a segunda multiplicação de pães e peixes. E o versículo que a gente vai conversar hoje, que Emmanuel tem as reflexões, ele diz o seguinte, quando Jesus fala: "Estou compadecido com a turba, porque já permanece comigo há 3 dias e não tenho que comer." Vale lembrar que Jesus diz: "Estou compadecido com a turma", com a multidão, porque eles estavam com ele há 3 dias e não tinham que comer. Na primeira multiplicação de pães e peixes, quem buscou Jesus foram os apóstolos que estavam ali, preocupados com aquela multidão que não tinha o que comer e o que beber. E eles foram buscar o mestre, que eles estavam com fome, aqueles discípulos que o acompanhavam. Dessa vez, é o próprio Jesus que se preocupa com a multidão. E aí Emmanuel tem 2 mensagens que nos
trazem reflexões acerca desse versículo. A primeira é multidões, que está lá no Vinha de Luz, e a segunda é esperança e coragem, que se encontra no livro chamado Nós. Eu vou fazer um paralelo das duas mensagens e a gente vai refletindo sobre elas. Primeiramente, esse versículo nos traz a uma reflexão. Quando Jesus diz que a multidão permanece com ele há 3 dias e não tem o que comer. Esses 3 dias poderiam ser considerados os 3 anos que Jesus exerceu o seu ministério público. Os 3 anos que ele passou falando, fazendo as parábolas, falando sobre as parábolas, fazendo milagres, né? Curas. Foram esses 3 anos e que muita gente o acompanhou, mas o preocupava que essas pessoas ainda tinham fome. E hoje, passado mais de 2 milênios, será que a gente ainda não tem fome? Será que nós ainda não estamos saciados completamente? Mas naquela vez, essa multiplicação de pães e peixes serviu de um exemplo. Tanto que, mais à frente, né, Jesus diz que as pessoas procuravam para saciar a fome material, né, mas a verdadeira fome é a fome espiritual. E quando a gente sacia a fome espiritual, a gente não terá mais fome. E aí vem a pergunta novamente, que eu gostaria que vocês respondessem para que nós possamos fazer a nossa reflexão final, né? Já temos uma resposta aí da Simone. Vamos ver se mais alguém responde. Como saciar a fome espiritual daqueles que nos procuram? E a nossa fome? Como saciar? Então, voltando aqui ao versículo, né? Jesus estava preocupado, então, porque as pessoas estavam 3 anos caminhando ali com ele, vivenciando toda aquela experiência, né? De curas, de ensinamentos. Mas será que elas estavam realmente tirando o nutriente necessário para quando ele retornasse ao plano espiritual? E ele continua esperando isso, porque ele continua vendo a multidão faminta. E qual é a nossa fome hoje, espiritualmente falando? Qual é o vazio que nos cerca hoje? Aí lá na mensagem Multidões, tem um trechinho que diz assim: acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante na multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida. Procure multiplicá-lo. E aí nessas frases, a gente observa o seguinte, que muitas vezes nós vamos buscar saciar, né? Buscar preencher esse vazio que muitas vezes encontramos na nossa existência, e é normal, todo mundo um dia vai se deparar com esse vazio, mas a gente vai procurar ele tentando saciar com as coisas materiais, tentando saciar com as coisas do mundo. Muitos de nós já fizemos isso, já passamos por isso. Muitos dos nossos irmãos ainda vão passar por essa situação. E cegos, né? Pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, a gente entende que são coisas transitórias, que são as coisas materiais que vão preencher esse vazio. E aí a gente busca o consumismo acelerado, né? O exagero em ter, em comprar, em possuir. A gente vai buscar preencher esse vazio com algum vício, que com certeza cobre o buraco momentaneamente, porque nos faz esquecer dele, mas não cura, não preenche.
Então, acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. E aí quando a gente vai, bate em todas as portas, quando a gente procura preencher esse vazio com todos os tipos de possibilidades que o mundo oferece, a gente mais uma vez se encontra com aquele vazio. Parece que aquele vazio está maior do que estava no início. E é aí que nós lembramos de quem? De Jesus. Aí a parábola do filho pródigo, né? Quando a gente se distancia das leis divinas, quando a gente se distancia do Pai, quando a gente se encontra lá com o sofrimento, é que aí a gente lembra. Podemos voltar. Jesus prossegue trabalhando e prossegue nos esperando. Mas aí a ação é nossa. É nós que temos que ter essa vontade de buscá-lo. E aí nós vamos buscá-lo. Nós vamos retornar ao Cristo. E nós vamos preencher esse buraco, esse vazio, essa fome. Nós vamos tentar saciá-la com os seus ensinamentos, certamente, com a vivência, principalmente, do Evangelho. Aí nós vamos buscar saciar essa fome que nos acompanhava há tanto tempo. Mas aí tem essa outra parte da mensagem que Emmanuel diz: lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante na multidão terrestre. Então eu faço parte da multidão. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida. Procura multiplicá-lo. Então eu busquei o pão. Eu fui saciado. E de que forma eu poderei auxiliar os meus irmãos também a serem saciados? Essa é a perguntinha que eu deixei ali, se vocês quiserem responder. Os apóstolos ajudaram Jesus naquele momento, tanto na primeira quanto na segunda multiplicação. E hoje ele conta conosco para auxiliar as pessoas. Jesus precisa dos homens para cuidar dos homens. Quando nós estávamos lá correndo, né, buscando saciar a nossa fome espiritual, será que não apareceu ninguém na nossa vida nos falando alguma coisa, uma frase edificante, nos sugerindo assistir uma palestra, ver algum vídeo, ler algum livro? Será que não veio ninguém? E é aí que a gente tem que estar atento. Porque Jesus vai buscar aquelas pessoas que estão conectadas com o seu propósito e vai usá-las para auxiliar os irmãos necessitados. Da mesma forma que nós, quando estamos conectados com Cristo, vamos servir de ferramenta para auxiliar os nossos irmãos. Olha que interessante. E aí, como multiplicar esse nosso pão, né? Aqui a gente tem algumas respostas que a Simone diz o seguinte: fazendo caridade, solidariedade, praticando a empatia, o respeito, fazendo o evangelho no lar e no ar, lendo e estudando, ajudando meu irmão, eu também estou me ajudando, seguindo os ensinamentos do mestre, auxiliando ao próximo e nos fortalecendo, é o que diz a Anelore. Muito obrigado pelas respostas, minhas queridas. E é justamente isso. Essa é uma das formas de multiplicar o pão que eu tenho, né? E o pão espiritual, quanto mais eu divido com os meus irmãos, mais eu multiplico. Eu não perco, eu ganho. Porque quando eu estou auxiliando o meu irmão, eu também estou me auxiliando. E aí, como é que eu vou multiplicar esse pão se muitas vezes eu não tenho? Se alguém bate na minha porta e me pede um pacote de arroz, um pacote de feijão, e eu quero doar, eu vou lá no armário, procuro, se eu tiver, eu dou. E se eu não tiver,
eu vou tentar arrumar alguma coisa do que eu tenho ali e vou doar. Ou vou dizer, eu não tenho. E agora o pão espiritual. Como é que eu vou querer doar aquilo que eu ainda não tenho dentro de mim? Nós somos imperfeitos. Nós não somos, ainda não somos tão perfeitos que temos todas as virtudes dentro de nós para doar. Mas temos que estar atentos que precisamos cultivar, trabalhar no cultivo de algumas virtudes. Trabalhar no cultivo desse pão espiritual. Como é que eu vou doar fé para o meu irmão que está precisando de fé naquele momento, se eu não exercito a fé dentro de mim? Se eu sou descrente, se eu sou desconfiado, se no primeiro tropeço eu já desisto, eu já saio xingando todo mundo, desacreditando em Deus. Como é que eu vou doar paciência para aquele nosso irmão desesperado que me procura, se eu não procuro manter a paciência no trânsito do trabalho, naquele colega difícil no meu trabalho, nos relacionamentos em família? Como é que eu vou conseguir doar amor se eu não pratico o amor dentro de mim? Se eu não me amo muitas vezes, e Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. É óbvio que o altruísmo, o se doar, é muito bonito. Você colocar os outros na frente de você. Mas você tem que estar forte para isso. Como é que eu vou ensinar alguém a salvar alguém na correnteza, no mar, se eu não sei nadar? Então eu preciso me fortalecer. Da mesma forma, eu preciso me amar. E quantas vezes eu tento ajudar os outros, mas eu me critico? Tudo que eu faço para mim não está bom. Tudo que os outros fazem é legal, é bonito, e o meu nunca é. É bacana se eu penso dessa forma, mas eu também tenho que colocar um pouquinho de amor em mim. Eu tenho que entender que eu sou imperfeito, eu tenho que lutar contra as minhas imperfeições, mas que eu também já tenho virtudes. E aí entra o autoconhecimento, lá na questão 919, Allan Kardec, né? O conhece-te a ti mesmo, que Santo Agostinho faz referência a Sócrates, né? Então, buscar se conhecer, o que eu tenho de bom para oferecer? Multiplica isso. E todos nós temos. Você também tem. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos especiais. A nossa digital diz isso. A nossa voz diz isso. Temos vozes parecidas, temos maneiras parecidas com outras pessoas, mas iguais ninguém é. A tua tarefa aqui é tua e é única tua. Então a gente tem que estar aberto para isso. Se a gente não der conta da nossa tarefa, vai ter outra pessoa que vai fazer, mas não vai fazer igual. Ou vai fazer melhor do que nós faríamos, ou pior, igual a nós não. Então nós temos que estar abertos a essas tarefas que o Cristo nos oferece. E a sensibilidade de olhar para os nossos irmãos e entender o que eles necessitam. Assim como Jesus teve. Foi ele quem disse, estou compadecido com a multidão porque permanece comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E muitas vezes nós esperamos os outros vir nos procurar para que a gente dê o auxílio. Quando somente uma palavra, quando somente o ouvir, a gente já vai estar auxiliando. E de que forma eu posso multiplicar os meus pães? Primeiramente, os cultivando dentro de mim. Então, quando eu sou chamado a praticar a paciência com as pessoas conflituosas da minha existência, quando eu sou chamado a praticar a fé, quando as coisas não estão dando certo na minha vida, quando eu sou chamado a praticar o amor, eu estou ganhando a oportunidade de fazer fermentar esse pão dentro de mim. Porque lá na frente é esse pão que eu vou conseguir doar aos meus irmãos. São essas palavras. E temos que nos lembrar do seguinte,
Jesus contou a parábola do semeador, primeira parábola, dizendo que nós temos a possibilidade também de ser semeadores, mas semeadores. Quando muito, semeadores. Às vezes nós viemos só para ajustar o solo, nem para semear. Mas quando nós ganhamos a oportunidade de semear, temos que nos contentar com essa tarefa. Semeamos e confiamos. Colocamos em oração o nosso irmão e deixamos germinar. Se não germinar, se não florescer, não é uma culpa nossa. É consequência das escolhas daquele nosso irmão. Então muitas vezes a gente tenta plantar, né? Semear, a gente tenta dar um conselho para alguém e a gente já quer que aquela pessoa mude. Porque nós não estamos contentes em ser semeadores, nós queremos ser ceifadores. Mas isso talvez vai demorar encarnações. Quem disse que nós já tivemos esse conhecimento nessa encarnação ou na outra? Às vezes foi um processo muito longo para a gente chegar até aqui hoje, num sábado de manhã, e ficar prestando atenção no ensinamento do Cristo. Tive uma longa caminhada para chegar até aqui. Tiveram várias pessoas dizendo para a gente fazer isso. Então não desistam de semear. Porque se às vezes a gente, eu vou desistir, eu não vou mais falar nada. E aí lá no plano espiritual, a gente encontra aquela pessoa e vai dizer, você não devia ter desistido de mim. Agora pense no contrário, você não desiste. Você dá o livre-arbítrio a ela, todos nós temos esse livre-arbítrio, então você, respeita o livre-arbítrio dela, mas quando pode, orienta no caminho do bem. Joga as sementinhas. E certamente, se vocês se encontrarem no outro plano, ela vai te agradecer por isso. Obrigado por não ter desistido de mim. Isso é tanto dentro da nossa casa, com a nossa família, quanto na rua, no trabalho. Pensem nisso. E para finalizar, aí tem a mensagem de Emmanuel, esperança e coragem. Eu vou ler alguns trechinhos que mostra como podemos multiplicar o nosso pão com os nossos irmãos. E diz o seguinte: deixe que a tua palavra de fé venha cair na terra dos corações por semente do futuro. Olha aí, a nossa paciência para aguardar florescer, né? Caridade é também doar esperança e coragem aos companheiros que estão prestes a desfalecer na luta pela vitória do bem. Dirás, talvez, que já repetisse o teu apelo à solidariedade e à concórdia, vezes e vezes, sem que ninguém te desse atenção. Entretanto, guarda a certeza de que alguém terá escutado a tua mensagem e saberá transmiti-la em ambientes que desconheces. Muitas vezes a gente fala em algum lugar para alguma pessoa e a gente às vezes pensa assim, essa pessoa eu acho que nem prestou atenção. Mas muitas vezes ela ou outra pessoa que estava junto vai levar aquilo que a gente falou lá para outro lugar. Então olha a repartição. Sempre que possível, atire uma pétala de otimismo e de amor entre aqueles que te cercam, descortinando-lhe a vida espiritual. Lembramo-nos das palavras de Jesus, dentre as muitas que atravessaram a barreira dos séculos. Tenho compaixão com a multidão. Se não praticas no grupo familiar ou no esforço isolado a comunhão com Jesus, não te demores a buscar-lhe na vizinhança a inspiração e a diretriz no culto do Evangelho. Que possamos cuidar de nossos jardins dentro de casa, mas também auxiliar nos jardins da vizinhança e principalmente da humanidade. Mas primeiro, antes de adentrarmos a floresta da humanidade, precisamos estar afiados com nossas tesouras e nossas ferramentas no jardim de nossas casas. Lembramos sempre disso. Então, para encerrar essa nossa manhã de reflexão, convido novamente todos a fecharem os olhos, buscarem a conexão com o Mestre Jesus. Neste momento, agradecendo-te, Mestre, por dividir conosco esses ensinamentos. Te agradecemos, Mestre, por muitas vezes saciar a nossa fome
Te agradecemos pela paciência com que esperas a nossa evolução. Muitas vezes cambaleantes, erramos tentando acertar, mas sabemos que logo após a queda existe a oportunidade de refazer a caminhada. E que possamos contar contigo, Senhor, com as tuas inspirações nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e principalmente nas nossas ações, buscando levar a tua paz aonde quer que nos encontramos. É assim que levaremos o pão espiritual. E que a tua paz esteja conosco, com a nossa família, com aqueles que amamos neste dia. Abençoa o nosso sábado e a semana que se inicia no amanhã. Que assim seja. Muito obrigado, gente. Obrigado por estarem participando e que possamos, então, aproveitar nosso sábado, lembrando sempre do Cristo. Até o próximo, gente. Tchau.